Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de História, semana 2 do PET número 4. Hoje nós vamos falar de alguns dos desdobramentos da Guerra Fria, né? A aula que nós tivemos na semana 1. Né? Nós vamos falar hoje sobre as revoluções chinesa e a Revolução Cubana, tá? Duas revoluções de influência socialista que vão acontecer na China e em Cuba, aqui na América, tá? Que vão ser muito importantes aí nessa disputa no contexto da Guerra Fria. Então, sem demora, vamos passar para os nossos slides, né? Então, são duas revoluções que acontecem, a Revolução Chinesa em 1949 e a Revolução Cubana em 1959, tá? De influência da União Soviética, influência socialista, né? Tanto Cuba quanto China vão se tornar países socialistas, tá? Por isso aqui nós temos o mapa e a bandeira desses dois países com ali o símbolo do socialismo aí para representar isso, tá? Então são aí duas zonas de influência soviéticas que vão acontecer no mundo. Para a gente entender essas revoluções, né, principalmente a Revolução Chinesa, né, a gente tem que recuar um pouquinho no tempo, né, entender o que estava acontecendo ali na China que levou aí a China a adotar aí essa influência soviética e a mesma coisa em Cuba. O que estava acontecendo em Cuba, como era a política em Cuba, que levou aí a população a fazer essa revolução e adotar um sistema político soviético, tá? Então nós vamos tentar explicar para vocês aí nessa aula essas duas revoluções, tá? Identificando aí os seus principais acontecimentos, tá? É claro que são assuntos bastante extensos, nós vamos fazer resumidamente aqui. A China, né? Vamos falar um pouquinho da China. Antes da Revolução, né? A China sempre foi uma sociedade muito antiga, né, milenar, né? A gente tinha um império, né, o império chinês, né? As dinastias iam se sucedendo ali. A China, apesar de ter de ser um império grandioso, o território era dividido, não era uma nação, né? A população chinesa não se identificava como uma coisa só. Ela era dividida em grandes propriedades dos chamados senhores da guerra, né? Grandes proprietários ali de terras que tinham uma população sobre o seu domínio ali, né? E todos esses proprietários de terra apoiavam ali o imperador, né? Então a gente tinha esse império, mas não tinha uma unidade ali nacional na China, tá? A China durante muito tempo, né, mais de 1000 anos, aí se desenvolveu dessa forma, desenvolveu o seu império, né? Até que no século, sem muitos problemas, sem muitas invasões, tal. Até que no século XIX, né, final do século XIX e início aí do século XX, a gente tem a China sendo alvo de conquistas dos países capitalistas, né, dos países ali imperialistas, né, o chamado imperialismo que nós já estudamos, né, onde as potências capitalistas vão tentar dominar áreas da Ásia e da África, né? E aí lá na Ásia, a China é uma dessas áreas, né? A China começa a ser invadida aí por essas potências, principalmente os britânicos, né? Que vão dominar, vão fazer guerras ali, a guerra do ópio, né? Vão fazer outros conflitos ali e vão dominar extensas áreas do território chinês, né? Os portugueses também, desde a colonização, estiveram ali presentes, né? Então a gente tem essa invasão de estrangeiros aí na China, tá? E tudo isso com o apoio, né, do imperador. Né? O último imperador da China, a última dinastia chinesa, a dinastia Qing, tá? Ela fazia acordos aí com esses estrangeiros que se instalavam ali, colocavam suas indústrias ali, suas fábricas, extraíam matéria-prima da China, né, faziam a exploração comercial da China, com a autorização desses imperadores, mas esse território estava cheio de estrangeiros lá, tirando riquezas. E isso incomodou a população chinesa, que pela primeira vez começa a se unificar nesse sentido de aversão ao estrangeiro. Né? Eles não queriam aqueles estrangeiros lá, queriam expulsar esses estrangeiros. E aí, em 1911, surge o primeiro partido nacionalista chinês, tá? Que é o Kuomintang, tá? Foi criado pelo Sun Yat-sen, que é essa figura que está a foto, aquela foto preta e branca ali, né? Embaixo ali nós temos uma reunião aí do Kuomintang, era um partido de influência liberal, tá? E que queria acabar com o império e instalar uma república na China, tá? Uma China que passasse a ser republicana, e com essa ideia de nacionalismo, né? De unir pela primeira vez a China e expulsar esses estrangeiros lá da China. Isso tudo vai
acabar se refletindo. O Kuomintang ele é fundado em 1905, tá? E aí, em 1911, o Kuomintang lidera uma revolução, uma primeira revolução na China, que vai instalar uma república na China e vai acabar com o Império. Então, o Império Chinês acaba aí, né, o fim do Império e a instalação de uma república democrática na China, com esses ideais liberais aí, né, do Kuomintang, desse partido nacionalista. Mas, quando isso acontece, esses senhores de terra, né, que esses grandes proprietários de terra que estavam ligados ao Império, vão resistir. Então a gente tem uma guerra interna ali, uma guerra civil dentro da China, tá? Vários conflitos acontecendo ali, e fragilizada por esses conflitos, para piorar ainda, em 1915 a China é invadida pelos japoneses, né? Os japoneses invadem a China, dominam uma área do território chinês ali, e aí nesse contexto todo é que vai surgir disputas então internas, né, dentro da China, e a China passa por um momento de crise muito forte, com uma fome muito forte, né, com dificuldades aí financeiras muito fortes, parte da população vivendo na miséria por causa dessas guerras internas que estavam acontecendo. E aí o partido Kuomintang se une com outro partido que surge em 1921, o Partido Comunista Chinês, para combater os estrangeiros, no caso, os japoneses, né? Então esses dois partidos juntos, o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês, vão se unir para expulsar os japoneses. Depois que eles conseguem expulsar os japoneses, eles começam a disputar o domínio político da China ali internamente, tá? E aí nós vamos ter uma guerra interna, uma disputa interna entre o Partido Kuomintang, o Partido Nacionalista Liberal Chinês, e o Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês era liderado por essa figura que está lá em cima, que é o Mao Tse-tung, tá? Mao Tse-tung vai liderar, era o líder do Partido Comunista Chinês, né? Ele escrevia obras influenciadas pelas ideias socialistas, né? As ideias da União Soviética, né? Ele escreveu o Livro Vermelho, né? Que é muito importante para a ideologia do comunismo chinês, e o Mao Tse-tung consegue vencer ali o Partido Nacionalista, o partido do Kuomintang, e a partir de 1949 a China se transforma em um país de influência soviética, tá? Um país, a República Popular da China, apoiado ali pelos soviéticos, né, já no contexto da Guerra Fria, tá? E aí o governo comunista chinês começa então um grande projeto de unificação da nação, né, e de expansão, né, desenvolvimento político e econômico, né, o chamado grande salto para frente, sempre com os ideais socialistas ali em mente, né? Então eles vão fazer a coletivização das terras, né? Aqueles grandes proprietários de terra perdem suas terras, as terras vão para o Estado, né? E aí a produção é coletiva nessas terras, né? A riqueza vai para o Estado e o Estado distribui ela para a população, né? Isso começa a funcionar com essas ideias aí inspiradas pelo socialismo, né? Mas essa revolução, eles investem também bastante no desenvolvimento da indústria de base, tá? Mas nesse primeiro momento, esse grande salto para frente não funciona muito bem, né? Fracassa esse plano. Nós temos aí também uma crise ali, o início de uma crise de fome na China, e aí a população começa a se revoltar contra esse sistema, e aí nós temos uma outra revolução, a Revolução de 1966, chamada de Revolução Cultural, onde o governo chinês passa a perseguir aqueles que eram contra o governo, né, o governo comunista, né, da China, e a fazer propaganda, né, do sistema político daquele momento, do sistema político chinês, soviético, inspirado no soviético, tá? Colocando o seu líder, né, o Mao Tse-tung, né, fazendo propaganda dele, sempre rodeado com o povo, segurando o Livro Vermelho, que era o livro lá do Mao Tse-tung, onde estavam as diretrizes políticas do socialismo chinês, do comunismo chinês, né? Então essa revolução cultural começa a fazer propaganda perseguindo aí os opositores ao sistema político daquele momento, tá? Com a morte de vários deles, inclusive, isso vai durar até a morte do Mao Tse-tung, tá? Que morre em 1976, e a partir de 1976
a China começa a fazer um comunismo diferente, um comunismo aberto para o mercado, né? Então a China vai se transformando, ela já se afasta um pouco da influência soviética e começa a fazer um comunismo que é próprio da China, característico, que mistura algumas coisas aí, que é próprio da China. E aqui nós temos exemplos, né, dessa propaganda desse líder, do Mao Tse Tung aí, né, sempre ele ali liderando o povo, né, na Revolução do Povo. Algumas questões aí, né, que importantes falar também, né, a sociedade chinesa ela era muito machista, né, vamos falar assim, a mulher não tinha muito espaço, e a revolução comunista, né, da China, a revolução chinesa de 49, foi aonde pela primeira vez as mulheres começaram a ter espaço, né, começaram a ser valorizadas, né, a educação passou a ser valorizada, então teve esse lado também aí, né, positivo na Revolução Chinesa, tá? Atualmente a China é a segunda maior economia do planeta, né? Possui aí uma das maiores populações do mundo, tá? E vem ganhando espaço aí nessa disputa, né, nessa nova Guerra Fria, vamos falar assim, com os Estados Unidos, né? Hoje as duas grandes potências que disputam o comércio, né, entre os países é os Estados Unidos e a China, né? A China que é comunista, né? Esse comunismo específico da China, que é um comunismo aberto para o mercado, tá? Então, esse sistema misto aí que existe, passa a existir na China, onde ela é economicamente capitalista e politicamente socialista, né, fez com que a China se destacasse, tá? Nós temos apenas um partido existindo na China, o Partido Comunista Chinês é o único partido que é permitido pelo governo a existir, né? E aí o país é criticado justamente por isso, né? Porque você não tem liberdade democrática, não pode ter outros partidos, a oposição ao Partido Comunista Chinês ela é perseguida, né? É um país aí que além de ter um partido único, né, o Estado controla aí as principais atividades econômicas, né, a gente tem censura no meio de comunicação, enfim, mas mesmo assim a China vem crescendo como uma grande potência e atualmente é a potência que disputa com os Estados Unidos aí, né, sendo aí atualmente o maior parceiro comercial da maioria dos países do mundo é a China, tá, atualmente. Aqui nós temos uma imagem, né, dessa propaganda política, né, do Partido Comunista Chinês, ali o símbolo, né, do Partido Comunista Chinês e o aniversário aí de 100 anos, né, ele foi fundado em 1921, em 2021 fez 100 anos e aí nós temos essas celebrações, né, tudo isso que acontece lá na China. Outra revolução importante é uma revolução que aconteceu aqui na América, tá? A Revolução Cubana. Essa revolução aconteceu em 1959. Para a gente entender ela, nós temos que retornar um pouquinho, né? As ilhas que compõem ali o país Cuba, né, uma ilha maior e algumas ilhas menores próximas ali, elas são habitadas aí desde o quarto milênio, né, populações nativas locais ali, e no contexto da expansão ultramarina europeia, né, ela começou a ser colonizada pelos espanhóis, né, assim como o Brasil foi colonizado pelos portugueses, Cuba foi colonizada pelos espanhóis a partir de 1492, tá? E sob o domínio espanhol começou a produzir o tabaco, que até hoje é produzido lá em Cuba, né? Os charutos cubanos são famosos, né? E o açúcar também era um produto que era produzido ali naquela época, usando mão de obra escrava, né? Assim como a gente já conhece aí a colonização lá do século XVI, tá? E aí, na segunda metade do século XIX, né, os Estados Unidos começam a se expandir, né, aquele imperialismo norte-americano, e aí os Estados Unidos começam a ter interesses ali em dominar essa região ali daquela ilha de Cuba e entra em choque com a Espanha, tá? E aí, nessa guerra hispano-americana entre Espanha e Estados Unidos pelo controle da região ali, das ilhas da região, principalmente da ilha de Cuba, tá? Acaba que os Estados Unidos vence esse conflito, né? Acaba tendo uma influência direta ali e leva à independência de Cuba, né? Então Cuba se torna um país independente, rompe laços lá, perde a dominação, rompe laços com a dominação espanhola, se torna um país independente, mas sob uma influência direta ali dos Estados Unidos, que ajudou ele a se tornar independente, tá? E aí, essa política do Big Stick, essa política imperialista norte-americana,
impõe a Cuba na sua Constituição, né, logo após a independência, uma cláusula lá, que é a emenda Platt, né, que permitia a intervenção americana. Na verdade, Cuba acaba se tornando, desde a sua independência, um país que era um protetorado americano, né, era um país com uma influência americana muito grande. Né, e Cuba acaba se tornando ali uma região ali onde os americanos fundavam cassinos, né, empresas ali para explorar a produção de tabaco e a produção de açúcar também, mas principalmente cassinos, bordéis, né, vira uma área de lazer ali dos americanos, né, um território que vai ter uma influência americana muito grande, mas tinha, né, seu presidente, tinha a sua política tal, mas sempre com essa influência norte-americana. Até que esse quintal americano ali na América Central, que Cuba acaba se tornando, a população cubana começa a ficar incomodada com essa presença norte-americana ali, né? E começa a ter reações ali, querer eleger alguém que fosse romper o laço com os Estados Unidos. Para impedir tudo isso, os Estados Unidos apoiam um golpe militar em Cuba, tá? Que coloca uma ditadura em Cuba, a ditadura do general Fulgêncio Batista, né? Com o apoio dos Estados Unidos, que mantém ali os interesses norte-americanos naquela região. Então, ó, a gente pode ver aqui algumas imagens, né? O tio Sam ali querendo controlar Cuba, né? Do outro lado lá, Cuba ali também sendo levada ali, né, se livrando da independência, né, se livrando da dominação espanhola, né, do velho mundo, mas sendo levado na mão pelo tio Sam, né, pelos Estados Unidos. E aqui a posição geográfica, Cuba está ali bem próximo da Flórida, ali dos Estados Unidos, tá? Então é uma região que está bem próximo dos Estados Unidos, com muito interesse americano ali nessa região. E esse período de ditadura cubana do Fulgêncio Batista, né, os interesses norte-americanos continuaram sendo feitos. Então a gente tem instalação de nightclubs, né, de cassinos, né, e uma minoria rica que estava ligada ao governo aí desse ditador que podia participar disso. A maioria da população cubana era muito pobre, né, passava dificuldades aí com essa exploração do território pelos americanos, e aí eles começam a se organizar para resistir a isso. Né. As influências aí, né, dessa Guerra Fria que já estava acontecendo, chegam lá, né, a ideologia marxista, né, essas ideias da união do povo contra o explorador, contra o imperialismo norte-americano, começa a influenciar alguns líderes cubanos ali, e aí eles, sob a liderança de Fidel Castro, né, de Camilo Cienfuegos e de Ernesto Che Guevara, começa a fazer um foco de luta contra essa ditadura cubana, essa ditadura do Fulgêncio Batista, e começam a se organizar. Tá? Quando eles se organizam, eles desembarcam ali em Cuba, eles estavam fora de Cuba, se organizam lá no México e tal, e aí eles vão para Cuba, desembarcam ali as tropas em Sierra Maestra, no sul do território cubano, né, e começam a fazer uma guerrilha de conquista ali, né, levando esse ideal, né, expulsando os americanos, essa influência norte-americana, e levando o ideal de uma revolução popular, né, de influência socialista, para Cuba toda. Eles vão dominando todo o território ali até que eles cercam Havana, né, a capital de Cuba, e com o apoio popular conseguem fazer essa revolução. Tá? Então, a partir de janeiro de 1959, Cuba se torna um país sob influência soviética, bem ali nas barbas ali dos Estados Unidos, bem embaixo dos Estados Unidos, né? O que no contexto da Guerra Fria acaba sendo um problema muito sério para os Estados Unidos. Tá? Então, ó, Cuba, por exemplo, vai defender o novo governo cubano, né? O Che Guevara e o Fidel Castro vão idealizar esse novo governo, e o Fidel Castro se torna ali o ditador também cubano, né? O governante de Cuba. E o Fidel Castro acaba se aproximando do bloco soviético, com ideias de fazer reforma agrária, de fazer o desenvolvimento industrial do país, né, e tudo mais. E essa aproximação com o bloco socialista acabou rendendo retaliações. Os Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, não podia aceitar, né, uma revolução socialista bem ali embaixo, né, do seu território. E aí os Estados Unidos começam a querer interferir,
né, impedir essa revolução. Eles tentam fazer isso, eles mandam um grupo de guerrilheiros para lá para tentar impedir a Revolução Cubana, que foi a chamada invasão da Baía dos Porcos, que não teve sucesso, né? Esses norte-americanos que foram colocados lá para impedir a Revolução Cubana são derrotados, tá? E aí o governo de Fidel Castro, né, associado com o governo soviético, passa a definir Cuba como uma nação socialista. E aí isso incomoda drasticamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham medo de que esse exemplo cubano se espalhasse para outras regiões da América Latina ali, né? E aí, para impedir que isso aconteça, o presidente dos Estados Unidos faz um programa de apoio, né? De apoio financeiro para os países que queriam se desenvolver ali. Dando apoio financeiro para que os países desenvolvessem suas indústrias, né? Então, interferindo diretamente na chamada Aliança para o Progresso. Tá? A Aliança para o Progresso, então, é uma ajuda financeira dos Estados Unidos aos países da América Latina para eles se desenvolverem a sua economia e impedir que essas ideias socialistas chegassem ali, tá? Só que essa aproximação com a União Soviética começa a ficar cada vez mais forte e acontece em 1962 a crise dos mísseis, né? Porque começa a chegar nos Estados Unidos a notícia de que a União Soviética estava instalando mísseis ali, mísseis atômicos, né? Apontados para os Estados Unidos. E aí o mundo inteiro viveu aí quase que uma crise atômica, uma guerra nuclear, tá? Porque os Estados Unidos não podia deixar ter mísseis, né, nucleares apontados ali para eles. Então esse conflito, essa crise dos mísseis aí acabou desencadeando quase que uma outra guerra, né, de proporções mundiais aqui, né, na América, e o governo cubano aí vai sofrer as retaliações americanas, que vai fazer um embargo aí econômico a Cuba, né? Então qualquer empresa capitalista americana está proibida de fazer negócios com Cuba, né? E qualquer empresa que negocie com os Estados Unidos não pode negociar com Cuba, senão os Estados Unidos rompe relações comerciais com essas empresas também. Isso faz com que Cuba passe a sofrer um embargo econômico que dura até hoje, tá? Esse embargo econômico, o que impede a instalação de fábricas, indústrias, qualquer coisa em Cuba, que é uma ilha muito pequena ali, né? Então a gente tem esse reflexo dessa crise aí, né? Relacionada à Guerra Fria no desenvolvimento de Cuba, tá? O governo cubano ele vai levar o desenvolvimento de áreas sociais, né? Então a educação em Cuba vai ser muito boa, vai ser gratuita para todos. A saúde em Cuba é uma das melhores do mundo, né? Onde todos são atendidos ali gratuitamente, né? A gente não tem pessoas morando na rua em Cuba, né? Então a parte social do governo cubano ele é muito boa, mas Cuba tem esses problemas desse embargo econômico, né? Então é um país ainda muito pobre, né? Com muitos problemas econômicos, porque ele não consegue negociar com nenhum país capitalista ali, né? Recentemente, depois da morte de Fidel Castro, né, e depois da ascensão aí do Barack Obama na presidência dos Estados Unidos, a relação entre Estados Unidos e Cuba, que sempre teve um rompimento ali, né, um embargo econômico, começa a ser repensada aí, mas até hoje isso não saiu do papel, né? Cuba continua aí vivendo esse embargo econômico, né? E parece que agora as primeiras empresas aí capitalistas vão conseguir se instalar em Cuba, né? Recentemente aí, mas isso ainda está acontecendo, tá? Mas o governo cubano, então, é um governo de inspiração socialista que acontece aqui na América, tá? Então nós vimos duas revoluções aí, a Revolução Chinesa e a Revolução Cubana, que são frutos diretos aí da Guerra Fria, tá? E que são conflitos importantes, né? Áreas de influência soviética aí, que até hoje, né, vivem sob a influência soviética, né? Mesmo a União Soviética não existindo mais, mas vivem com governos de inspiração socialista, tá? Espero que vocês tenham gostado, façam as atividades do PET. Semana que vem a gente volta com mais aulas. Um abraço.